aqui quem tá falando é a Bela e você está escutando ou assistindo o podcast da Bailarina Preparada. Essa é a nossa segunda temporada, nosso episódio número 2. Estou com mais uma convidada muito especial por aqui, mas antes de apresentar para vocês, eu quero lembrá-los de se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, de assinar, ativar aí o sininho das notificações, de seguir o nosso perfil pelas plataformas de áudio, né, onde você está nos escutando, porque só assim você vai conseguir receber todos os nossos episódios, tá? Então não esquece de fazer isso. Agora sim, quero dar as boas-vindas a Liana Vasconcelos, uma super bailarina. Liana, obrigada por ter aceitado o meu convite. Estou muito feliz de ter você aqui. Seja mais que bem-vinda. Imagina, Isabela, eu que agradeço o convite. É um prazer poder compartilhar um pouquinho, né, da minha história, das minhas vivências. Eu que agradeço. Show! Eu conheci a Liana, gente, através de... Para vocês verem, já dar uma introdução de quem é a Liana, eu conheci através de um dos cursos do Dança Consciência, que a Andreje, que já esteve por aqui no podcast, é uma das professoras, né, uma das idealizadoras do curso. Então, eu conheci a Liana por lá. Que é uma pessoa que está ali sempre buscando conhecimento, né? Ela não fica ali só na prática. Então, foi inclusive por isso que eu quis te chamar, porque eu sei que você tem toda essa preocupação e muito para passar para a gente dessa importância também, né? E para todo mundo te conhecer um pouquinho melhor, se apresenta um pouco para a gente, conta um pouco da sua trajetória, como você se tornou bailarina, como você chegou até aqui. Bom, vamos tentar resumir um pouquinho. Sou Liana Vasconcelos, bailarina aqui do Rio de Janeiro. Eu comecei balé muito jovem. Eu morava perto de uma escola de dança, então eu via as meninas passando de tchutchu, de sapatilha, achava aquilo o máximo. E aí, com 3 aninhos, eu pedi a minha mãe para fazer. Naquela época, com 3 anos, eles ainda não aceitavam as alunas, era a partir de 4, então eu tive que esperar um ano. E naquela ansiedade, pedindo à minha mãe, Aí, com 4 anos, exatamente com 4 anos, eu entrei no Baby Class. Aí fiz balé, isso na Corpus Escola de Dança, foi minha primeira escola. Fiz balé clássico, fiz sapateado, fiz balé moderno, enfim. Tive essa formação bem, bem ampla, assim, né? Dança contemporânea também, tudo isso lá na Corpus Escola de Dança. Só que a verdade é que o clássico sempre foi minha grande paixão, assim, sempre foi a linguagem com a qual eu mais me identifiquei como bailarina, como artista. E aí, com 12 anos, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a Escola Estadual de Dança Mário Leneva, né, que é a escola oficial do Teatro Municipal do Rio. E aí, eu com 12 anos fiz a prova, passei, e aí fiz toda a minha formação assim mais profissionalizante, né, na Mário Leneva. Já e aí com 12 anos. Já com 12 anos. Eu já entrei, não entrei Legal. Porque lá a partir dos 9, né, eu entrei a partir dos 12, já entrei no segundo básico, e aí fiz do segundo básico até o terceiro técnico, né, minha formação. Show. E aí, lá a escola trabalha mais com o método Vaganova, né, método russo, mas eu também fiz paralelamente a formação no método inglês. Fiz da Royal Academy of Dance. Então, assim, eu tive tem bom conhecimento das duas metodologias, legal. Essa dupla formação foi bem interessante, né, poder entender um pouquinho das duas. Aí, depois da escola, o ano seguinte da minha formatura, eu existe ainda o Seminário de Dança de Brasília, que é um grande evento. Sim, verdade. Que dá bolsas e tudo mais. E aí eu fui, em 2009, ganhei melhor bailarina e com isso ganhei a bolsa para o Conservatório de Dança de Viena, com o professor Hans Tappendorf, maravilhoso, um querido na minha vida. Nossa, que legal. E aí eu tive essa minha primeira experiência, assim, mais internacional, né, de ir estudar. Eu também passei um tempo na Alemanha, fui convidada para dançar lá, e depois fui para a bolsa em Viena. Então foi minha primeira vivência, assim, né, aprendi alemão, experiência de vida também. Nossa, você sabe falar alemão? Já esqueci muita coisa, hoje, porque isso já tem mais de 10 prática, anos. Né? Ai, que legal. Ainda leio um pouco, mas falar eu já não garanto, não. Mas foi uma vivência, assim, experiência de vida, né? Mais do que só de dança, de morar fora, morar sem os meus pais, enfim, aquela coisa de saindo da adolescência, que é outra experiência. Nossa, muito e aí, legal. Só que lá, eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas lá eu tive uma lesão, talvez a maior lesão da minha vida aconteceu lá.
E com isso eu voltei, vou dar mais detalhes depois, mas só para resumir assim. Caramba. E aí acabei voltando para o Rio para tratar aqui. E aí nisso abriu a Companhia Jovem de Balé do Rio de Janeiro, da Dalau Ascari e da Marisa Estrela. E aí elas me convidaram e eu acabei ficando por aqui. Então, a Companhia Jovem do Rio foi a minha primeira experiência já profissional mesmo, assim, dentro de uma companhia, né, de entender o contexto de uma companhia. No ano seguinte, eu fiz a audição para São Paulo Companhia de Dança e foi, assim, uma experiência maravilhosa. Eu sou apaixonada pela São Paulo Companhia de Dança, por todo o repertório que eles fazem. Foi a minha experiência de dançar a Balanchine, de dançar a Nath Duato, de dançar os grandes coreógrafos, assim. Então, foi fantástico. Eu fiquei um ano na São Paulo, em 2011. Depois eu voltei para o Rio. E aí, em 2014, eu, formada pela escola do Municipal, né? Eu sempre fiz estágio com corpo de baile, desde a época da escola. Mas entrar profissionalmente como bailarina contratada aconteceu em 2014. E aí, desde então, eu venho trabalhando com eles no corpo de baile como bailarina contratada. Eu não sou estatutária, né? Eu não sou concursada, a gente não tem concurso. Mas venho dançando todos os grandes balés de repertório, né? Lago, Quebra-Nozes, enfim. Todos esses grandes balés que eu amo, são minha paixão. E, assim, paralelamente a esse lado bailarina cênica, né, eu também gosto, como você falou, eu também gosto muito desse lado mais acadêmico. Então, eu também fiz a minha formação acadêmica, fiz graduação em produção cultural, depois fiz o mestrado em Memória da Arte, onde eu propus a criação de um museu da dança aqui para o Brasil, e agora estou no doutorado, trabalhando muito, pesquisando muito sobre a técnica de ponta, né, sobre a evolução das sapatilhas, enfim. Tô nesse lado agora bem clássico, assim, bem... Eu tô fazendo doutorado em artes cênicas, a gente aqui no Rio ainda não tem o doutorado em dança, então eu migrei pra... Sou a bailarina lá da galera do teatro. Sempre tem um que se apropria, né? Enquanto não tem as coisas de dança, a gente vai se apropriando. A gente vai se colocando onde é possível, né? E como a dança tá contida ali nas artes cênicas, eu estou fazendo na Unirio agora e tem sido, assim, bem interessante. Então, assim, resumidamente é isso. E sou professora também. Eu trabalho na parte cênica, na parte acadêmica e na parte de docência também. Né? Eu gosto muito, sempre gostei. Assim, não era engraçado que quando eu era mais jovem eu não pensava em ser professora. Isso nunca me passou pela cabeça. Mas a coisa veio, os convites vieram, eu fui aderindo. E assim, eu sou uma professora muito apaixonada, tanto da parte prática, dou muita aula de ponta, aula de, enfim, de variação de repertório, que eu também posso acrescentar esse lado artístico que eu tenho de bailarina, né? Eu posso passar para as minhas alunas. E gosto também, sou professora de História da Dança, então assim, também trago esse lado mais acadêmico. Então acaba que tudo se mistura no final, né? Que legal. Essas vertentes. Sim, uma coisa vai ligando na outra, né? Você tem várias gamas de atuação, isso é muito interessante. E em todo esse processo, assim, de formação, tanto como bailarina profissional, mas também nessa parte acadêmica e tudo mais, como que era a sua preocupação com as questões relacionadas ao seu corpo, assim? Você desde sempre cuidava, se preocupava em fazer, por exemplo, treinos suplementares, ou então de cuidar do seu pé para não deixar ele ficar machucado? Como que era essa parte? Ou foi só lá quando chegou a lesão que você começou a se preocupar com isso? É uma boa pergunta, Isabela. Assim, eu sou, na verdade, até hoje, muito cuidadosa com tudo meu. E como eu sempre fui mais do clássico, eu acho que desde pequenininha eu sempre tive muito essa preocupação do corpo, mas no sentido de não me machucar. Então eu não ia brincar com os coleguinhas, eu tinha medo de subir nas coisas para não, sabe? Essa preocupação sempre foi um pouco inata minha mesmo. Mas em pequena, eu não tinha essa preocupação de um trabalho extra, sabe? Isso não acontecia, mas eu era muito cuidadosa para não me lesionar. Isso, fato. Agora, quando eu cheguei na adolescência, quando eu entrei para Maria Helena, né, para a escola do teatro, que aí eu fui sentindo que a demanda, inclusive de carga horária, era muito maior, né? Eu que estava numa escola que era particular, que eram algumas horinhas por dia, passei para uma escola profissionalizante, que a gente passava 4, 5 horas lá. Então, assim, a demanda foi ficando muito grande. Então, eu comecei a sentir uma certa necessidade. E aí, naquele período da minha adolescência, foi o boom do Pilates, aqui no Rio, pelo menos. Assim. Pilates começou a surgir, todo mundo começou a falar da importância também. Então, talvez a minha primeira atividade nesse sentido complementar corporal foi o Pilates. Então, assim, fiz muitos anos de Pilates e senti uma grande diferença.
né? Não só do trabalho de prevenção de lesão, mas também de consciência corporal, de trabalhar a respiração junto do movimento, que a gente muitas vezes não aborda isso dentro de sala, e foi ali que eu comecei a pensar sobre isso, a experimentar a importância da respiração, né, de trabalhar junto com a consciência do movimento. Isso foi muito legal. Isso aconteceu mais ali na minha adolescência. E aí, na fase adulta, lá para os 21, quando eu estava em São Paulo, até isso que aconteceu, eu tive meu primeiro contato com a prática de yoga. E aí eu posso dizer que yoga, assim, revolucionou, mudou. Sou a Liana antes do yoga e a Liana depois do yoga, porque Que mudou legal! a minha percepção de consciência, não só corporal, mas mental também. Que a parte mental é fundamental Nossa, nesse, muito. né? No corpo como um todo, né? O corpo é algo integral, a gente tem que pensar Sim. nele como um Não tem todo. como separar, é. Exato. Então, assim, o yoga também me ajudou muito a trabalhar respiração, trabalhar autoconhecimento e trabalhar o corpo, né? Com todas as posturas e tudo mais. Então, assim, e aí eu comecei a criar uma consciência muito maior. Quando eu já estava ali mais na parte adulta, né? Na fase adulta, foi fundamental, assim. E aí continuei com o trabalho de Pilates, continuei com a prática do yoga, mas também, por exemplo, experimentei o Gyrotonic, né, aqui no Brasil também. Chegou um Sim. pouquinho depois, mas também é um trabalho que eu acho, assim, fantástico de preparação para bailarino. É um trabalho corporal que te trabalha como um todo. Né? Então, todas essas práticas assim foram me ajudando a ser uma bailarina mais consciente, né? Mais uma bailarina mais preparada. Mas aí, Né? verdade! E eu sinto Amei. assim, e eu sou muito correta, eu sempre fui muito disciplinada, então eu também tenho a minha série, né, que eu fui montando assim ao longo da vida, de abdominal, de trabalho de pés, de tornozelo, que eu sou muito catedrática, assim, antes da aula, eu chego uma hora antes, faço o meu aquecimento, faço essa série, e só aí, de fato, eu me sinto preparada para começar a aula de balé. E essa série, inclusive, foi fundamental para mim agora em momentos de pandemia, né? Que a gente Nossa, está há sim. 1 ano e meio aí fazendo aula em casa, que eu tive que, né? Todos nós sabemos como é que foi difícil isso. Eu Muito. tive que. A minha varanda virou a minha sala de balé, o meu lugar, minha sala de ensaio. Barra. Então, assim, foi complicado, mas ao mesmo tempo essa série, essa rotina que eu tinha complementar de exercício foi o que conseguiu me manter nesse momento pandêmico, assim. Então foi bem interessante. Eu acho que é, se tem alguma coisa positiva dessa pandemia foi justamente uma maior consciência e uma maior prática mesmo desses exercícios preparatórios por parte dos bailarinos, porque é realmente muito complicado você trabalhar técnica de balé e de contemporâneo, de qualquer estilo de dança, em casa, sem alguém corrigindo de perto, sem um espelho para você olhar e tudo mais. Então, acho que as pessoas perceberam assim que ok, né? Não dá para eu trabalhar 100% da técnica, mas eu posso trabalhar outras coisas no meu corpo, né? E eu vi muita gente começando a dar mais atenção a isso. E o que eu acho mais legal é que agora que tá tudo voltando, né? A maior parte das coisas já voltaram e a maior parte das pessoas que começaram a fazer isso durante a pandemia continuaram, né? Então, realmente sentiram ali, como você falou, quando você fazia Pilates, você sentia a diferença na prevenção e também na consciência corporal e tudo mais. Então, eu sinto que, no geral, isso foi um movimento que acabou acontecendo por conta da pandemia. Enfim, isso é muito bom. E você falou do Pilates, do yoga também. E eu quero pegar só esse gancho, porque muitas pessoas acreditam que para fazer um trabalho de preparação, né, corporal para dança, você tem que fazer, sei lá, um treino funcional, tem que ir para academia, tem que, né, fazer uma coisa assim mais tradicional. E nem sempre você precisa fazer esse tipo de coisa, né? Você pode escolher uma modalidade que você se identifica um pouco mais, né? Como é o seu caso, se encontrou no yoga, enfim, e começar a fazer isso de uma forma um pouco mais específica para o que você precisa. Às vezes, por exemplo, tem muitas pessoas que têm alguma lesão e aí realmente precisa ficar ali um mesinho na musculação para fazer um trabalho mais específico, mas de uma maneira geral,
Você não precisa fazer as coisas 100% tradicionais. Você pode escolher uma coisa que te dê prazer, que não seja chata. Aliás, eu digo que você tem que escolher isso, porque se você escolhe fazer uma musculação e você não gosta, você não vai manter a frequência, não é? Não tem como. E como você muito bem falou também, depois que você começa, aquilo vira uma rotina e você não consegue mais fazer, né? Você falou aí que chega uma hora antes da aula e aí só depois do seu aquecimento você se sente preparada para começar. E é isso que o exercício faz, né? Ele realmente cria o hábito em você até você não conseguir mais viver sem. E isso é uma coisa muito positiva. Falando um pouco agora dessa partezinha que é um pouco mais chata, né? Que todos nós que fazemos atividade física estamos sujeitos a acontecer. Vamos falar das lesões agora, né? Nesse seu caminho, você já deu um spoiler que teve uma lesão lá na Áustria. Então, conta um pouquinho sobre essa lesão e sobre as outras que você teve ou não nesse caminho. Vamos lá, vou tentar ir em ordem cronológica. Eu lembro que assim, eu sou, exatamente, como eu sempre fui muito consciente, eu posso até levantar as mãos para o céu, que assim, eu nunca tive uma lesão gravíssima, gravíssima mesmo, assim, a ponto de me impedir de voltar a dançar, ou de me impedir, sabe, ou de eu não conseguir voltar a 100% do que eu era. Isso, que bom que assim, eu fui bem correta e consegui manter meu físico aí bem intacto, né, nesse sentido, principalmente depois que eu vim para o meio profissional, que a gente sabe que é 6 horas por dia, temporada atrás de temporada, que é difícil. Eu nunca tive uma lesão grave nesse nível. Mas eu lembro que na adolescência, uma lesão que era bem recorrente, depois eu nunca mais tive, que bom, tendinite. Tendinite no tendão de Aquiles me pegou, Nossa. assim, na adolescência várias vezes, não era Super uma ou comum. duas. Muitas vezes, assim. Eu lembro que na minha época, ainda aluna lá na Maria Helena, era quase todo ano, sabe? E aí depois eu acho que talvez criando consciência, fui também começando a fazer meus exercícios de tornozelo, de prevenção, de profilaxia, enfim. E aí parou. E assim, na fase adulta eu não me lembro mais de ter tido tendinite no tendão de Aquiles, por exemplo. Né? Então isso foi algo que eu acho que fui criando consciência e hoje em dia não acontece mais. Mas era muito recorrente e era muito chato, né? E eu imagino que seja... Não sei se você se lembra disso, mas talvez a tendinite atacasse até nos momentos de maior, por exemplo, exame, alguma coisa assim, espetáculo, porque é realmente bem comum, assim, pegar mais firme, mais carga horária, mais volume, e aí vai bem na hora, né? Exato. Nos espetáculos de final de ano, eu lembro que eu sofria muito, assim. Mas acho que tem coisa aí já de uns 10 anos que eu nunca mais tive. Nunca mais me incomodou. Coisa boa. Assim, Agora, a lesão mais grave, assim, da minha vida foi a que eu já dei o spoiler. A única, talvez, que foi a que realmente me impediu por alguns meses de estar em cena e tal. Eu estava na Alemanha. Bom, foi a minha primeira vez na Europa, morando na Europa. Você sabe bem o que é isso, né? Um outro estilo de vida, outra alimentação, outro clima, tudo isso influencia muito. Então, assim, eu estava saindo ali da adolescência para a fase adulta. Eu cheguei na Alemanha, estava um inverno absurdo. Eu fui primeiro para a Alemanha, depois fui para Viena. Quando eu cheguei em Viena, ainda estava... E foi um dos piores invernos, assim, da década, né? Isso foi 2009, 2010. A gente não está acostumado com isso, né? Com esses invernos. Eu senti muito o corpo. E como mudou muito a alimentação, é legal a gente tratar disso também. Eu engordei muito lá. Eu engordei, assim, consideravelmente. E a gente sabe que isso influencia também na parte articular e tudo mais. E aí, nesse dia específico, eu já estava acima do meu peso normal, né? E aí, estava um inverno absurdo. E eu lembro que nesse dia, no dia da lesão, eu saí atrasada de casa, enfim, aconteceu um monte de coisa. Eu cheguei direto para aula, não me aqueci. É a pior. Eu fico com um remorso, assim, porque eu não me aqueci, eu cheguei atrasada, entrei na sala, já tinha começado a aula. E aí eu fiz a barra, tudo bem, fui pro centro, o professor passou um Grand-Batiment. Então eu fiz Grand-Batiment devant, quando eu fiz Grand-Batiment derrière.
Não deu, assim, eu lembro da sensação, a minha rótula teve um deslocamento total de rótula. Oh, E meu eu só lembro da Deus. sensação, e quando deslocou, eu flexionei o joelho, eu caí. Assim, a rótula voltou e foi um Ai, desespero, porque eu tenho hipermobilidade articular, em aham. geral, em Uhum. muitas Ai. articulações. Então, isso é um problema. Só que nunca tinha acontecido, eu nunca tinha tido deslocamento de rótula. E ali foi, eu desmaiei, assim, na hora, né, aquela sensação horrível, o joelho, Sim. tum, desse tamanho. Nossa, é. Eu não cheguei a romper nenhum Uhum. ligamento, nem nada, mas eu tive estiramentos, assim, absurdos. E aí, enfim, me levaram para o hospital correndo, aquela coisa louca, eu não sabia explicar, eu tinha recém-chegada, não sabia falar direito alemão, explicar. Foi uma das experiências mais tensas, assim, mesmo, da minha vida. Nossa, eu Sozinha, sem os imagino. meus pais, enfim, Uhum. meus Você pais tinha são quantos médicos, anos? tinha 18 anos, 18 para 19. E aí os meus Muito pais nova são ainda. médicos e sempre foram os meus conselheiros de quando tinha lesão, de quando eles longe, enfim. Ainda não tinha essa coisa de WhatsApp, não tinha É. essa comunicação rápida que a gente tem, né? Então, literalmente Uhum. tive que me virar sozinha com a ajuda dos colegas, dos professores. E assim, eu comecei a tratar lá, mas eu confesso que eu não gostei muito da abordagem médica e fisioterápica. Não gostei, achei muito fria, muito sinceramente, sim, ali em Aham. Viena. Então, meu pai propôs, ele falou, Liana, volta para o Brasil, vamos tratar aqui, depois você volta para aí, enfim. Retorna. Uhum. É, e foi a melhor Nossa. coisa que eu fiz, assim, porque de fato aqui o tratamento foi outro, muito mais calor. Porque aí tem a questão psicológica também, né? Tinha sido a minha Está em primeira lesão casa. grave, com pessoas que eram mais frias, numa língua que eu não, enfim, eu fui ficando meio, sabe, não foi legal, Uhum. psicologicamente também. Então foi a melhor coisa que eu fiz foi de fato voltar para o Brasil para tratar aqui com os meus médicos, com os meus fisioterapeutas que já tinham, né, Sim. todo um contato, todo um vínculo. E aí nisso eu acabei ficando, foram 4 meses de recuperação, foi um pouco lenta assim, não É. foi muito fácil, 4 meses sem aula. Demorei a saltar, demorei a voltar. E tive. Aí, nesse período, eu nunca tinha feito musculação de fato. Nesse período, Teve tive que que fazer fazer. um reforço muscular para retornar aquela musculatura ali do joelho, foi meu joelho esquerdo. E Uhum. assim, tratei, voltei a dançar, não sinto mais nada hoje em dia, sabe? Mas ali daquele momento, eu tenho meu exercício próprio, que eu faço todos os dias para que essa lesão, porque fica, Não né? Assim, eu volte. sei, não, Sim. para que não volte. Porque eu sei que, por exemplo, com essa lesão que eu tive, meu joelho esquerdo não é igual ao direito. Isso é fato, Uhum. assim. Então eu tento Sim. fazer todo o trabalho com ele para que eu não tenha mais esse tipo de problema. Essa foi a lesão a Uhum. pior da vida, assim. Imagino. Depois, Deve ter sido muito tenso. E você pegou, só para pegar esse gancho de você ter falado do tratamento, da abordagem, né? O episódio passado, anterior, eu conversei com a Lari e com o Nando, do Ballet Couple, que estão na Rússia. E eles comentaram isso também, que eles não gostaram muito da abordagem dos médicos de lá e fisioterapeutas, no sentido deles quererem ser muito agressivos já e já quererem botar um monte de injeção, um monte de remédio, fazer cirurgia e tananã. Então, eles comentaram isso também. E eu achei interessante que você trouxe esse ponto, porque aqui, né, no Brasil, a gente tem essa parte de fisioterapia, ortopedia e tudo mais, a gente já tem uma visão muito mais, eu vou dizer evoluída, assim, mas é uma visão realmente mais pra frente de um exercício como tratamento, e fora isso que você falou também, né, do cuidado com o paciente, porque já tá numa situação difícil lá, né, já tá machucado, com dor, a parte psicológica de não saber quando é que vai voltar, taranã. Então, achei sensacional que você falou isso, porque são coisas que realmente importam bastante para nós, né? sim, e o tratamento, enfim, falando. A gente acaba sempre puxando a brasa para nossa sardinha, né? Mas assim, o É, brasileiro, ele é mais humano, mais caloroso, assim, né, no sim. tratamento. Então, assim, e eu sou uma pessoa bem humana nesse sentido, sabe? Bem calorosa. Então, para mim foi muito estranho aquela abordagem mais fria, sabe? Eu Uhum, não me sentia acolhida. Eu estava num momento que eu precisava né, de uhum, conforto de alguma maneira e não existia. Então, assim, aquilo sim. me incomodou um pouco.
né? Outra lesão que eu tive, e aí meus colegas me conhecem como a louca dos abdominais. E de fato eu sou muito viciada, mas tem um porquê, vou explicar por quê. Aliás, eu Mande. levo todo mundo para o mau caminho dos abdominais. Eu chamo a galera, eu tenho a minha série, né? Então antes eu falo, gente, Aham. vamos aqui comigo. Teve um Deve ser solo pro que eu bom dancei caminho isso, não, pro não bom pro caminho, mal. pro bom caminho. Teve um solo que eu dancei uma época super bonito e tal, só que ele tinha. Eu tenho muita flexibilidade de coluna, de lombar. O Uhum. que é bom por um lado, mas péssimo por outro, né? Sim. Sabemos bem. Então, É. assim, eu tenho muita facilidade de cambrê, de arabesque, dessas coisas todas. E nesse solo eu tinha alguns momentos de cambrê jogado para trás, sabe? Jogado, várias vezes. Uhum. E ensaio. Quando eu fui ver, a coluna começou a ficar esquisita. Eu falei, ih, caramba. Fui ver, eu acabei criando 2 calos ósseos, assim, na coluna, enfim. Foi um momento Caramba. também meio tenso. E aí, os meus, tipo, professores e tal, minha fisioterapeuta na época, ele falou, Liana, tipo assim, você tem a coluna hipermóvel, né? Então a gente tem que cuidar disso. Qual é o caminho? Fortalecimento, né? Core. Abdominal, costas, Uhum. core. É isso, assim, pro resto da sua vida, para você não voltar a ter esse tipo de problema, você vai precisar criar aí uma rotina para evitar que você se lesione mais. A partir daquele Uhum. dia, juro, eu botei aquilo na minha cabeça e assim, eu tenho a minha sequência de abdominais, de trabalho de costas, mas que eu sou muito regrada. Eu faço literalmente, não vou falar todo dia porque sábado e domingo eu não faço, mas de segunda a Boa. sexta, antes da aula, eu realmente faço. Assim, virou uma minha Rotina meditação mesmo. diária, sabe? Igual escovar o dente. Tipo isso. E assim, eu acho que foi a melhor coisa que eu adotei para minha vida, porque de fato, depois disso, eu não lembro de ter voltado a ter problemas ali na coluna, sabe? Então, Uhum. eu virei a louca dos abdominais, mas eu sou feliz sendo a louca dos abdominais, porque assim, me preveniu com certeza muitas coisas ao longo, muitas lesões, né, ao longo desses últimos anos. Não, tá certíssima. E a parte de fortalecimento de core, você comentou, né, que você tem hiperextensão, é hipermóvel, tem muita flexibilidade. Para pessoas como você é essencial, mas assim, para todo mundo, eu digo, o core, ele é realmente, o nome tá certo, ele é o centro de tudo, tudo começa por ali. Então, muitas vezes, eu recebo pergunta lá, como é que faz para aumentar a sustentação de perna? Nananã. Trabalho core. O core vai aumentar a sua sustentação de perna, vai melhorar o seu salto, vai melhorar o seu balance, vai fazer você girar mais. E, mais importante de tudo, vai prevenir que tenha um tipo de lesão como essa que você teve, como dor, e, enfim. Quando eu era ginasta, eu fui atleta de ginástica rítmica antes de ser bailarina, né? Quando eu era ginasta, eu também tive um período que eu estava treinando muito, estava me preparando para a seletiva da seleção brasileira de ginástica e tudo mais. Então, eu tive um momento de muita sobrecarga. E foi um dos únicos momentos também da minha vida que eu tive uma lesão, né? Que não foi bem uma lesão, mas era algo que me incomodava muito. E quando eu fui no ortopedista, ele fez raio-x e viu lá que realmente eu tava adquirindo como se fosse uma escoliose, assim, no sentido. Ai, agora eu não vou saber o nome técnico, mas tava meio que torcendo, assim, sabe? A coluna. E aí, pronto, na hora ele já falou: olha, você tem que fazer Pilates. Pilates vai ser essencial para você, porque tem um trabalho de core incrível e tudo mais. E aí eu, beleza, vou fazer o Pilates. E realmente, assim, foi batata. Me ajudou demais nessa parte também de consciência, porque depois, eu não sei se você sentiu isso, mas acho que a partir do momento que eu comecei a ter mais consciência desse trabalho de centro, né, de core, todos os movimentos, mesmo com extensão da coluna, eles ficam, não é contido não é a palavra, mas eles ficam mais controlados. Você sentiu isso também? Total, total. E eu sinto, É. se por um acaso eu chego tarde, por exemplo, cheguei tarde para fazer aula, não faço a minha sequência de abdominais antes da aula, a minha aula é outra. É horrível, É. assim, eu me sinto toda solta, toda sem controle, né? Literalmente sem Uhum. controle. Então, assim, é o nosso centro, gente, tudo parte dali, né? Então, tem que estar fortalecido, tem que estar em forma, né? Literalmente tem que estar em Exato. forma.
E eu levo também Exatamente. eu tento criar, até eu dou aula, né, para as minhas alunas são adolescentes, eu tento criar essa consciência da importância do trabalho dessa região desde cedo, assim, coisa que eu demorei, se eu tivesse Demorou tido um talvez essa pouquinho. instrução desde 12, 13 anos, sabe, eu acho que talvez eu nem tivesse tido essa lesão que eu tive na coluna lá no final da adolescência. Então, assim, a gente Uhum. também é um pouco responsável, né, pelo futuro das próximas gerações. Então, assim, Sim, o que a gente vai aprendendo e vai entendendo do que a ciência traz de novo, dessas, enfim, dessas novas pesquisas e tudo mais, a gente tem que aplicar na gente e ao mesmo tempo aplicar nessa geração né, quem é professor, nessa geração que está vindo para criar, para prevenir cada vez mais esse tipo de lesão, né, nas futuras bailarinas também, é nosso dever também, né? não, perfeito, disse tudo. E eu acho isso sensacional, porque quanto um professor com essa consciência como a sua, ele vai ensinar. É lógico que a gente tem que falar com os bailarinos também, mas se a gente consegue atingir os professores, ali é um professor que vai falar com, sei lá, suas 20, 30, suas várias alunas, né? E vai colocar essa consciência nelas. Então, esse trabalho de conscientização do professor é super importante. E é, eu acho que uma coisa que vem muito assim da nossa cultura de dança, que impede que os professores tenham essa consciência, é muito de que o professor é o super-herói, assim, a professora é a Mulher Maravilha e eles têm que dar conta de tudo e o que faz ali na aula é só aquilo ali e também muitos mitos relacionados ao exercício, né, que vai perder flexibilidade, que vai deixar a perna pesada e tudo mais. Então, isso é uma herança ruim que a gente tem dessa tradição da dança, né? Então, quando a gente tem professores que vão quebrando esses paradigmas aos poucos e conseguem passar isso para os seus alunos, é muito bom. A gente fica muito feliz porque vê que é o que é o caminho, né? É o caminho da carruagem que vai indo para o melhor possível, para uma carreira não só de alta performance, mas também de saúde, né, de longevidade. A gente não quer ver... Eu peguei uma frase de um curso que eu fiz com a Elga Gurel, e ela colocou assim na frase: eu quero formar excelentes bailarinos, né, bailarinos de alta performance, mas eu também quero que eles sejam capazes de correr com seus netos, né, quando eles tiverem netos. Então, isso pra mim, eu fiquei muito assim, caramba, é isso, né? A gente quer formar um bailarino que seja de alta performance, mas, putz, esse bailarino tem que viver depois, né? E isso é, inclusive, um meu tema de estudo do mestrado, é justamente a qualidade de vida dos bailarinos, né? Estudar se eles realmente têm qualidade de vida e se eles não têm, o que pode ser feito. E eu acho que um dos pilares é essa preparação. E com relação a isso, né, a essa parte de qualidade de vida e se sentir melhor e tudo mais, você acha que depois de você ter essas lesões, você tem um pouco mais dessa consciência, assim, enfim, ter uma vida mais saudável? Você pensa, assim, no futuro, por exemplo, putz, ok, eu quero ser a melhor bailarina agora, mas eu também quero pensar no futuro e tudo mais. Você acha que você teve essa virada de chave depois das lesões? Sem dúvida, Isabela, assim, isso na verdade é uma grande preocupação para mim, né? Eu acho que a gente tem exemplos aí de bailarinas que, principalmente das 2 últimas décadas, assim, que deram tudo de si e aí chegam, depois de parar de dançar, às vezes não estão nem mais andando, tem que botar prótese de quadril, Prótese, enfim, é muito complicado isso, assim. E a gente está num momento de consciência, acho que já não permite isso, né? Então, assim, eu não quero ser esse tipo de bailarina que chega lá quando para de dançar e tem que ter 1001 cirurgias. Eu não quero. Eu prefiro até, exato. sabe, assim, dançar até onde eu puder, no meu máximo, né, no auge do desempenho e tudo mais, com saúde, sempre, Uhum, forever and never, uhum. sem lesionar. Claro que quero dançar até os, eu penso até os, tô com 31, eu penso até os 40, 42, dançar dos grandes clássicos, né, que eu digo, dançar Sim. bem e depois, se eu sentir que já não tá fazendo bem pro meu corpo, que tá sendo excessivo, eu vou ser a primeira a dizer, ó,
Tá bom por aqui, assim. Deu. Meu corpo não aguenta mais, vou talvez dançar coisas mais simples e tal, mas não botar ponta e dançar um segundo ato de lado, né? Assim, a gente tem que ter noção do próprio corpo e até onde a gente aguenta, até qual é o nosso limite, né? Até porque esse limite vai variando quando você tem 20, quando você tem 30 e quando você tem 40. A gente tem que Verdade. saber que, né, o corpo envelhece, que por mais cuidados que você tenha, por mais exercícios e tal, chega um momento que o corpo também já não responde tanto quanto respondia quando você era adolescente. Então, esse equilíbrio precisa ser consciente, né? A gente precisa ter isso em mente para poder ter um envelhecimento saudável, sem lesão, né? De ter que botar prótese, de ter que, enfim, operar e tudo mais. Então, essa consciência para mim é algo muito, muito fundamental. Eu acho que, inclusive, devia ser trabalhado psicologicamente nos bailarinos, né? De saber a hora de parar, de respeitar o corpo e saber a hora de parar para poder ter um envelhecimento aí da melhor maneira possível, né? É fundamental você tocar nesse ponto também, porque é algo que a gente tem que pensar em nível mundial mesmo, né? Nas grandes companhias. Porque isso acontece no Brasil, acontece fora, acontece, né? Mas eu sinto, assim, que a minha geração já está com uma consciência mais aprofundada sobre Verdade. a nossa geração, né? Já está mais aprofundando. Ainda não, talvez, como deveria, mas já está melhor, né? Essa consciência Sim. do corpo, essa valorização mesmo. O corpo é o que a gente tem, a gente nasceu com ele, a gente vai morrer com ele. Se a gente não cuidar da nossa casa, essa é a nossa verdadeira casa, né? Não tem Exatamente. como. E pra gente que trabalha com alta performance, esse cuidado é fundamental. Cuidado do corpo e cuidado da mente, Da né? Então, mente, exato. E acho que é por isso também, por você ter essa consciência que você sempre tá ali buscando, mesmo que não seja da sua área ali diretamente, né? Na verdade é direto, assim, você fazer um curso, por exemplo, de pisos e calçados lá do Dança Consciente, de fisiologia, do exercício, tananã, de anatomia e tudo mais. Eu acho que é por você ter essa consciência também que você busca fazer ter esse tipo de conhecimento, né? e eu acho também, aí eu vou trazer, a minha família é toda de médicos, é todo mundo da área da saúde. Então, talvez também por isso, eu sou a única artista. Talvez também por isso os meus pais sempre foram trazendo assim aos pouquinhos, sabendo que eu era bailarina, conhecimentos um pouquinho de Ah, anatomia, legal. desde pequena. Então talvez isso também tenha influenciado um pouco esse meu anseio por tentar entender, destrinchar um Essa sua pouquinho dessas quedinha outras pela áreas. saúde. Aham. Eu acho que tem um pouquinho dessa influência familiar. Mas é uma área que eu Legal. também adoro, assim, e é necessário, o bailarino precisa, claro, não precisa ser PhD, mas ele precisa ter um certo conhecimento anatômico, né, de anatomia, de entender como é que aquela articulação ali funciona para ele fazer para virar o andeor, como Exato. é que a coluna, como é que as vértebras. Então, assim, esse conhecimento é fundamental, a meu ver, assim, eu acho que todo bailarino deveria ter ali na sua formação. A gente tem atualmente na Maria Negro uma disciplina que é dança e saúde, que é com um grande fisioterapeuta, com o Fernando Olha Zecan, que só, que trabalha isso com os legal. alunos. Eu não tive isso quando eu fui aluna. Então, assim, Aí a isso, gente já essa vê a melhora. mudança, né? Exatamente. Então, assim, eu fico muito feliz dos nossos alunos atualmente já estarem saindo com essa consciência, com esse estudo. Claro que é básico, né? Não é nada aprofundado, mas só de Sim, sim. instigar um pouquinho esse tipo de conhecimento já faz toda a diferença. Já faz toda Até a porque diferença. o aluno ele vê ali uma coisa que seja uma coisa básica e ele pode se interessar em aprender mais e buscar mais esse tipo de coisa. Muito legal, eu não sabia disso e fiquei muito feliz de saber que existe essa disciplina, porque é uma grande escola, né, de formação. E, nossa, eu acho isso essencial. Eu acho que toda escola profissionalizante, até não profissionalizante de dança, mas especialmente as profissionalizantes, elas têm que ter isso como parte, assim, como obrigatório, sabe? Às vezes eu converso, assim, com alguns amigos, né, professores de dança, eu falo, cara, a preparação física, ela tinha que vir junto, assim, na matrícula do aluno ali no curso profissionalizante, ele tinha que vir junto, ó, se não fizer essa aula aqui de fortalecimento ou de não faz a matrícula, né? É um combo. E eu fico super feliz de ter essa parte que é teórica, né? Esse estudo. Teórica. E isso nossa, é muito legal, porque aí a pessoa realmente vai entender para que isso é importante. Então, nossa, sensacional. Gostei demais de saber disso.
Bom, pra gente ir caminhando aqui pro nosso final, eu queria que você dissesse, assim, qual que é a real, se fosse para resumir, assim, qual que é a real importância desse cuidado com o corpo e da preparação física para você? Nossa, assim, eu acho que pra mim, acho que pra todos, né, assim, quem trabalha com o corpo é nosso instrumento de trabalho, né? Diferente de um pintor que tem lá um quadro, diferente de um músico que tem lá o seu instrumento, o nosso instrumento é isso aqui, né? É a nossa casa, a gente vai, do primeiro dia de vida até o último, é onde a gente habita. Então, se a gente não cria essa consciência, a dança exige muito, sim, do físico, né? A gente sabe bem. Nível profissional, então, nossa, 6 horas por dia, 7 horas por dia após dia, temporada, espetáculo atrás de espetáculo, é uma demanda muito grande, física e mental. Então, assim, se a gente não cuida, se a gente não previne lesões, é quase inviável se tornar um bailarino profissional, né? Então, ou mesmo um bailarino amador e tal. Essa consciência, e aí eu volto a dizer, não só física, porque o físico está aliado com o mental. Não adianta nada eu também só cuidar do físico e tá, né, com questões psicológicas com demanda. Então, assim, por isso que eu gosto tanto do yoga, né? Porque a gente trabalha muito esses dois Junta lados. tudo. E, aliás, uma dica aqui, gente, bailarinos que não tiveram ainda contato com a prática do yoga, procurem, de verdade, assim, porque foi uma virada de rumo, assim, na minha vida, sabe? Eu sou uma bailarina muito diferente, muito mais consciente, e inclusive de aproveitar o momento da cena, de, sabe, de dar valor ao que está acontecendo ali no momento presente, que às vezes o bailarino é muito ansioso, né? A gente está dançando aqui, mas já está pensando no espetáculo do dia seguinte. Então, assim, o Verdade. yoga traz essa consciência Presença. também, da presença, né, física e mental ali. Então, acho que uma dica que eu queria trazer aqui hoje é não só toda essa parte física, mas trazer também essa importância do trabalho mental, né, do cuidado mental, ainda mais nesse momento de pandemia, né, que a gente sabe que mexeu com todo mundo, que mexeu com tantas questões, né, de sociedade e tudo mais, a gente precisa estar bem fisicamente e mentalmente. Então, assim, o cuidado com o corpo, o cuidado com o nosso físico é fundamental e precisa ser diário. Ele precisa virar uma rotina. Não posso esperar estar lesionado, estar mal para começar a cuidar de mim, né? Tem que ser, e que a gente crie essa consciência cada vez mais desde pequenos, né? Desde os alunos que estão começando na carreira até os mais velhos que mesmo talvez não tenham tido essa consciência antes, mas que possam tê-la agora, né? Começar a Ainda dá trabalhá-la. tempo. Ainda sempre há tempo. Sempre há Sempre há tempo. tempo. A gente sempre pode transformar a maneira como a gente lida com o nosso corpo. Assim, eu acho que é um pouco isso, Isabela. E de dica yoga. Experimentem o yoga. Olha, eu vou falar pra yoga. você que esse ano, eu não sei, foi esse ano. No começo do ano, eu comecei a fazer umas aulas de yoga também. Nossa, foi muito bom pra mim. Assim, eu acordava de manhã. E aqui, esse ano, fez mais frio do que o normal aqui em Portugal. Fez -4, -3 graus de manhã. E eu acordava assim cedinho. Eu dou aula às 7, eu acordava às 6 pra fazer o yoga. E nossa, assim, eu gostei demais. E aí depois eu fiquei de procurar uma aula presencial pra fazer. Aí não procurei, aí me perdi, aí comecei a fazer só de vez em quando. E assim, quero voltar, porque eu acho que é muito legal e é um momento que não é, como você falou, né? É um momento que não é só físico, ele te ajuda no físico, né? É ótimo pro físico, mas que é um momento ali muito de autoconhecimento, de presença, né? Que você falou aí, de ter te ajudado ali no momento da cena, de pensar ali na hora que tá acontecendo. Então eu também senti muito isso, viu? E eu acho que é essencial também, como eu falei no começo, para vocês, né, que estão escutando a gente, para experimentarem, né? A Liana trouxe aqui a experiência dela com Pilates, com Yoga, então experimentem, né? Não é porque, sei lá, você viu que a fulana fez daquele jeito que você tem que fazer desse jeito. Pode ser que você experimente o Yoga e não goste também, ou Pilates e não goste também, mas experimentem, porque isso realmente faz diferença, esses cuidados fazem diferença e são eles que vão te tornar uma bailarina, um bailarino
saudável, de alta performance, consciente enfim, e tudo isso. E eu tava uma coisa que me veio agora à mente também, assim, que é legal de falar, grande parte das lesões acontecem muitas vezes quando a gente está desconcentrado, né? Quando a gente não está ligado a coisa. Olha mesmo. Isso eu observo muito na companhia isso. Quando a pessoa não está de fato ali, acaba às vezes se lesionando sem querer, Verdade. por não estar concentrado. E o yoga ajuda muito nisso, né? É você conseguir focar, você ligar. Agora eu tenho que fazer esta variação. Então eu me concentro. Eu sempre medito antes de dançar. Sempre. Em cena, eu desço 20 minutinhos antes pro palco, medito e vou dançar. E a consciência é outra, assim. Porque aí eu foco. Eu tô focada exatamente no que eu preciso fazer, no que eu tenho que fazer, sabe? E faz muita diferença. Então a gente também previne lesões estando concentrados, né? Verdade. Então também. O yoga perfeito, esse ponto foi maravilhoso que você tocou. O foco ali, a concentração, gente, é tudo. Às vezes é isso aqui que falta para você, às vezes é isso aí que falta para você não se machucar numa performance, né? Nossa, arrasou, adorei. Para finalizar de vez, então, o seu recado final, se todo mundo esquecer tudo que a gente falou até agora, pudesse lembrar só de uma coisa... Fala aí qual que é o seu recado final. Gente, eu acho que é o resumo do resumo, né? Cuidar do nosso corpo, cuidar do corpo e da mente. Eu acho que esse é o caminho, sempre, diariamente, e que isso vire uma rotina, né? Que não seja só de vez em quando, assim. Que faça parte, de fato, da sua rotina de bailarina, de professor. Porque também precisamos falar dos professores também, né? Também precisam cuidar não só do bailarino de cena, mas todos aqueles que trabalham com dança de alguma maneira precisam ter esse cuidado. É o nosso corpo, é a nossa casa, né? Devia ser o nosso maior, a coisa que a gente mais valorizasse. Nosso bem mais precioso. Na vida. Nosso bem mais precioso, sem dúvida. Nosso instrumento de trabalho. Né? Tem que cuidar com carinho. Amei. É isso mesmo. Concordo 100%. Liana, muito obrigada, adorei conversar com você, te conhecer um pouquinho mais, né? Como eu falei, eu sempre estou fazendo uns cursos, aí vejo a Liana lá no meio e ela sempre traz contribuições, até falei isso para você na última vez, que ela sempre traz umas contribuições muito importantes para esse curso, que é a visão mesmo de quem está lá todo dia, como bailarina, como professora. Então, gostei muito de te conhecer um pouquinho mais, quero agradecer a sua presença, quero agradecer também a todo mundo que está nos escutando, nos assistindo até agora. E antes da Liana dar o tchau dela para vocês, eu vou lembrar mais uma vez para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, seguirem o nosso perfil e nos acompanharem também nas redes sociais. Eu vou deixar aqui todos os contatos para quem quiser encontrar a Liana, conhecer um pouquinho mais do trabalho dela. Eu vou deixar tudo aqui embaixo e pode mandar tudo, pergunta, pode mandar um monte de coisa para ela, né, Liana? Aquela, né? Com certeza. Pode mandar, gente. Eu sou super acessível, gente. Assim, o que precisar de dúvida, de questões, quiserem conversar, eu tô sempre ali nas redes sociais, Instagram, assim, gosto, inclusive, desse diálogo, acho importante o diálogo, a gente precisa dialogar na dança, trocar essas experiências, então, só me chamarem lá pelo Instagram, tá? E mais uma vez, assim, Isabela, obrigada pelo convite, parabéns pelo canal, né, que traz aí um conteúdo tão importante, né, que a gente está conversando aqui, que precisa ser cada vez mais abordado e mais democratizado por aí também. Então, iniciativa linda sua com o canal. Bravo. E foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, brigadão. Um beijo, Liana, um beijo, pessoal, e nos vemos no próximo. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau.